Fala tripulação, beleza? Eu sou o Biel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Era Geek. Primeiramente, gostaria de desejar a todos um feliz ano novo e bom, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Vamos falar um pouco sobre o protagonista Izuku Midoriya da obra Boku no Hero Academia. Para falar um pouco sobre esse protagonista, vamos dividir em tópicos. E, sem enrolação, vamos pro vídeo. Começando pelo primeiro tópico, quem é Izuku Midoriya? No início da primeira temporada, Midoriya é visto como alguém inseguro, medroso e do tipo que chora por vários motivos, sendo às vezes não muito necessário as reações que tem. Ele é atormentado pelos seus colegas de classe, por simplesmente não ter uma individualidade, e é visto que ele não reage contra esses bullies que ele sofre. Midoriya no início também é um personagem recluso, que fica no seu canto. Aparentemente não tem amigo nenhum, e por isso fica escrevendo em seu caderno. Midoriya nasceu num mundo onde 80% da população obtém uma individualidade ao nascer. Porém, por algum motivo, ele não obtém uma individualidade, nem puxada por parte da sua mãe, nem puxada pela parte do seu pai. E por isso, como já foi dito, sofre bullying pelos seus colegas. Mesmo não tendo uma individualidade, Midoriya ainda se empenha muito em saber sobre seus heróis, tendo All Might como seu grande ídolo. Agora que conhece o protagonista, vamos para o segundo tópico: ser um herói. Midoriya, desde sua infância, tinha uma grande vontade de ser um herói. Ele se inspirava em All Might, ele almejava ser um herói assim como seu grande ídolo, que salvava as pessoas com um grande sorriso no rosto. Porém, ao saber que não teria uma individualidade, seu mundo acabou caindo, isso gerou uma grande dor ao personagem. Vendo que não poderia ser um herói e vendo que nem poderia mesmo usar uma individualidade comum para fazer as coisas do seu dia a dia, assim como pessoas consideradas normais dentro desse universo, ele acabou se percebendo como uma pessoa inútil e acabou crescendo, se sentindo inútil a sua vida inteira. Porém, mesmo assim, ele não deixou se abalar por isso e continuava pesquisando e estudando sobre heróis. Vendo os grandes sonhos do nosso protagonista, podemos ir para o terceiro tópico desse vídeo: o herdeiro do One for All. Bem antes de Midoriya realmente herdar o One for All, devemos lembrar de alguns acontecimentos. Começando com Midoriya, que foi atacado por um vilão Gosma. Porém, All Might acabou intervindo e salvando Midoriya. Midoriya, vendo que estava de frente a seu ídolo, perguntou que mesmo sem uma individualidade, ele poderia ser um herói. All Might fala que não. Midoriya não pode ser um herói sem uma individualidade. Isso acaba causando uma dor ainda maior ao nosso personagem, pois ele escutou isso do seu próprio ídolo, e já havia escutado isso várias e várias vezes de outras pessoas ao seu redor. Indo para o segundo acontecimento, lembramos que Bakugou foi também atacado por esse mesmo monstro Gosma que Midoriya foi atacado. Porém, Midoriya, vendo todo esse acontecimento, foi em direção ao Bakugou tentando salvá-lo. Mesmo não tendo poder nenhum, ele foi tentar salvá-lo. All Might intervém e mais uma vez salva Midoriya e também salva Bakugou. Porém, All Might vê como que Midoriya é uma pessoa que mesmo sem ter poderes, foi em direção ao Bakugou tentá-lo salvá-lo. E com isso, ele fala: sim, você pode se tornar um herói. Também vemos na mesma cena que Midoriya cai de joelhos e começa a chorar, de emoção, pois finalmente ele escutará o que queria ouvir a sua vida inteira. E ouvir isso do seu ídolo de infância deixa ele mais feliz ainda. A partir disso, All Might começa a treinar Midoriya para ele poder herdar o One for All. Vemos All Might treinando o corpo de Midoriya, para que Midoriya possa aguentar todo o poder do One for All em seu corpo e não venha explodir ou causar ferimentos tão graves. All Might dá uma tarefa a Midoriya. Ele diz para ele limpar uma praia inteira que está muito suja no tempo até o teste para entrar na UA, que é a maior escola de heróis que existe. E daí nós vemos Midoriya se esforçando ao máximo para limpar a praia, fazendo vários exercícios e usando muito da sua força física. Mas também, além do treino proposto por All Might de limpar a praia, vemos que Midoriya também, em seu tempo livre ou estudando, utiliza alguns materiais para poder exercitar mais ainda sua musculatura. E aí, vemos a disciplina que nosso protagonista vai adquirindo, nosso protagonista vai amadurecendo. E podemos ver esse amadurecimento do nosso protagonista, até porque ele ganharia o poder do maior herói de todos, o símbolo da paz, e seguiria seu legado. Midoriya então herda o poder de All Might e vai fazer o teste da UA, mas sem saber como seu poder funciona exatamente. Tanto que a prova para você poder começar na UA
era destruindo robôs, e os robôs dariam uma certa pontuação. Midoriya destrói um único robô, que é o robô que vale 0 pontos. Porém, isso fez ele passar, pois ele passou por um ato de heroísmo, pois ele pulou tentando salvar a Uraraka. Midoriya então consegue entrar para a grande escola de heróis, e com isso podemos ir para o nosso quarto tópico, a caminhada de Midoriya pela escola da Wei. Após isso, vimos o Midoriya fazendo várias amizades, e amizades mais fortes, como a Uraraka e também o Ida. Essas amizades ajudaram no desenvolvimento de Deku, e vemos que ele obtém mais confiança em si mesmo. Vemos isso no teste, onde tínhamos as duplas, heróis e vilões, onde a Uraraka e o Midoriya faziam uma dupla de heróis, o Bakugou e o Ida fariam uma dupla de vilões, onde não poderiam deixar os heróis encostarem na bomba. E vemos Midoriya enfrentando o Bakugou. Vale lembrar que Bakugou deu um apelido para Midoriya, Deku, onde ele fez uma abreviação que significava que Midoriya não era bom para nada. Porém, Uraraka ajudou Midoriya e falava que o Deku dele seria dizendo que ele era capaz de fazer qualquer coisa. Midoriya acaba falando isso na batalha, onde fala que o seu Deku é capaz de fazer qualquer coisa. Com isso, toma coragem para enfrentar Bakugou e eles ganham o teste. Ao longo das temporadas, vimos Midoriya amadurecendo ainda mais e também adquirindo mais controle sobre a sua individualidade. Na quarta temporada, podemos ver que Midoriya mais ainda amadureceu como personagem, pois vemos ele se dedicando ao máximo para salvar a Eri e dando tudo de si, utilizando 100% do seu poder para derrotar o Overhaul. Também vemos Midoriya aumentando mais ainda seus poderes quando descobrimos que o One for All tem variáveis, individualidades extras dentro do seu poder, como vemos na quinta temporada. Depois que vimos alguns feitos do Midoriya e vemos como ele amadureceu, e também vemos que agora ele tem mais poderes e contém melhor controle sobre o seu poder, vamos para o quinto tópico, o último portador do One for All. Descobrimos que Deku é o último portador do One for All, pois vemos que alguns usuários anteriores do One for All, que é um poder passado de geração a geração, acabou prejudicando alguns portadores. Um desses portadores acabou morrendo aos 40 anos, só que ele morreu de velhice por conta do seu poder. Ele já tinha um poder antes de receber o One for All, e pelo visto o One for All acaba causando um grande desgaste ao portador. Então pessoas como o próprio All Might, que antes não tinha mais dualidade, ou Midoriya, são ótimos usuários para esse poder, pois eles não tinham nenhuma dualidade. Ou seja, não é como se estivesse se sobrepondo a alguma coisa, ou preenchendo algo que já estava cheio. Porém, outras pessoas que já têm essa individualidade acabam morrendo mais cedo. Pessoas como Midoriya, que não têm uma individualidade ao nascer, diminuíram muito ao longo do tempo. Ou seja, é praticamente impossível uma pessoa não ter mais individualidade, como era o caso do Midoriya. Isso faz com que ele seja o último portador, pois qualquer pessoa que fosse receber uma individualidade acabaria morrendo muito cedo. Talvez não teria a chance de passar a individualidade ao próximo, fazendo com que o One for All se perca. Vemos que quando Midoriya descobre essa informação, a pressão em suas costas aumenta, pois ele já tinha uma certa pressão sendo o portador do herói que simplesmente era o símbolo da paz. Ele herdou o poder do maior herói de todos. E lembramos também que o One for All é inimigo direto do All for One. Então, isso faz com que Midoriya tenha que ir para a batalha final, digamos, de forma mais rápida. Não teria ninguém para substituí-lo caso acontecesse uma coisa, como foi o caso do All Might, que já enfrentou o All for One, porém não foi derrotado de forma definitiva. Então, teria que ter outra pessoa. E caso Midoriya falhe na sua missão de não conseguir derrotar o All for One, poderia acabar por ali, pois não teria ninguém para continuar carregando essa chama. Agora, vemos toda a pressão que Midoriya carrega consigo mesmo. E com isso, vamos para o sexto tópico, onde vemos o que toda essa pressão vai fazer com o nosso protagonista. Agora, podemos ir para o sexto tópico, a pressão de ser um herói. Na grande guerra que aconteceu na cidade, Shigaraki e o All for One descobrem que Midoriya é o portador do One for All. Com mais uma pressão em cima de Midoriya, ele então decide sair da Wei. Ele decide abandonar a todos que estão na escola, porque ele poderia ser um alvo fácil lá e poderia machucar todos que estão dentro da escola. E não queria fazer isso machucando seus amigos. Ele deixa uma carta para todos explicando o motivo de sair. Então, a gente entra naquele grande arco do Deku Dark,
onde ele simplesmente vira um vigilante tentando salvar a cidade, o resto que sobrou dela após a guerra, e parando os vilões que estão à solta. E mesmo sentindo tanta pressão, vemos que Midoriya conseguiu superar tudo isso. E agora vamos para o 7º tópico: a superação do herói Deku. Sendo um vigilante, Midoriya acabou se afastando de seus amigos, familiares e também até dos heróis que antes estavam ajudando ele. Até mesmo All Might, o seu grande ídolo, ele acabou se afastando. Era uma das únicas pessoas que estavam realmente lá tentando ajudá-lo de todas as formas possíveis, mas Midoriya fala que não precisa mais dele e se afasta porque não quer que nem o mesmo All Might se machuque, até porque agora All Might não pode mais usar o One for All. A turma de Izuku decide ir atrás de Midoriya para tentar ajudá-lo com toda a pressão que ele está passando. Acontece meio que uma batalha. Hoje o Midoriya ele tenta se livrar de todos, sem machucar seus amigos, enquanto a turma inteira tenta parar Midoriya, sem que ele saia machucado, mas tentando imobilizá-lo. A turma consegue então imobilizar Midoriya utilizando suas palavras para poder fazê-lo repensar na ideia de ir para o Way. Ele então acaba desmaiando de tanto cansaço acumulado por ficar várias noites sem dormir tentando salvar pessoas na cidade. Mas antes desse desmaio, ele percebe que seus amigos estão realmente tentando trazê-lo de volta e que eles não se importam nem um pouco com os perigos que eles podem acabar sofrendo e que estão com o personagem para tentar ajudar nessa última guerra, nessa guerra final. Após o Midoriya então finalmente descansar um pouco, ele conversa com colegas, com pessoas próximas até ele. O Bakugou também tem uma conversa com ele um pouco antes dele desmaiar, então ele realmente percebeu que não está sozinho disso tudo. E então Midoriya se sente mais pronto para a batalha final contra o Alforone e o Shigaraki. E para quem acompanha o mangá, sabemos que o mangá se encontra no arco da guerra final, onde todos estão tentando parar Shigaraki, Alforone, Toga, o Dabi, entre vários outros vilões. Mas vamos focar especificamente no Midoriya, que ele tem o objetivo de parar tanto o Alforone contra o Shigaraki. Tanto que foi dado especificamente para ele a missão de parar o Shigaraki, enquanto outros heróis tentariam dar conta do Alforone. Visto isso, agora vamos para o nosso 8º e último tópico: quem realmente é Izuku Midoriya? Após tudo isso que a gente falou, a gente tem uma nova visão sobre o Midoriya, porque não podemos falar que ele era aquele garoto medroso, chorão, que a gente está falando no início do vídeo. Bem, a gente viu que todos esses acontecimentos que tiveram na vida do Midoriya fizeram ele ter um amadurecimento, para agora no final ele estar enfrentando um dos maiores, se não o maior vilão que possa existir nesse universo de Boku no Hero. Ninguém poderia imaginar que um simples garoto que não tinha individualidade e mesmo herdando uma individualidade tão poderosa quanto a dele, conseguiria se desenvolver não só fisicamente, mas tanto psicologicamente, para poder então ter toda a coragem em enfrentar um grande vilão que está à sua frente. Izuku Midoriya simplesmente é um herói que, mesmo com vários problemas, ele não desistiu dos seus sonhos. E agora ele tem o seu grande propósito, o propósito de quem herdou o One for All: acabar com o All for One. E bem, nós percebemos então que o Midoriya realmente é um personagem que amadureceu, né? Tudo poderia ser resumido a simplesmente amadurecimento. Vimos que ele amadureceu de tantas formas, onde até mesmo ele pensou que poderia abandonar seus amigos, mas acabou meio que voltando atrás, porque seus amigos mostraram que estaria tudo bem. Ele aceitou, então pediu ajuda a todos, pois às vezes é necessário pedir ajuda, não só se afastar de tudo e achar que tudo vai ser resolvido por si mesmo. Izuku Midoriya, ou o nome de herói Deku, será o grande herói de todos, e será aquele que conseguirá derrotar o Shigaraki, pois ele nunca desistiu de seus sonhos. Agradeço por você ter chegado no final desse vídeo, por ter me escutado até aqui. E bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente dos outros, falando um pouco sobre a trajetória de um personagem que antes era considerado uma vergonha dentro do seu universo, mas atualmente eles estão todos contando com ele para salvar a todos. Muito obrigado mesmo. Deixa o like, por favor, e se inscreve caso tenha gostado do vídeo. Para mais conteúdos de Boku no Hero e animes variados, tem mais no canal. Obrigado, fiquem com Deus e vamos além. Plus Ultra.